Olá, é isso aí. Nós estamos falando sobre o BNCC e o cérebro. Vamos continuar a live com a Daniela Cordeiro. Eu já estou convidando ela já está entrando. E é muito legal conversar com ela porque ela contextualiza. E hoje o tema é BNCC no chão da sala de aula e quer tratar também sobre essa questão da dimensão cerebral, quer dizer, como que o estudante, o professor, as pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem podem se conectar com o aprendizado e como a BNCC, que é essa normativa que deve ser implantada nas escolas a partir desse ano, 2020, né? Mesmo com toda a problemática que esse ano apresentou devido à pandemia. Eu estou chamando aqui a Daniela Cordeiro. Ela vai entrar e a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo. A BNCC ela trouxe elementos essenciais para qualquer educador, para qualquer pessoa que está envolvida no processo da escola, da aprendizagem. A BNCC ela nos desafia a construir o conhecimento de uma maneira criativa, utilizando o pensamento científico, o pensamento criativo e o pensamento crítico. A BNCC está convidando todo mundo a ter um repertório cultural. A criança ela desenvolve esse repertório, o adolescente desenvolve esse repertório a partir das viagens, dos museus, dos locais que ela visita. Nós estamos vivendo agora no momento em que a sociedade está parada devido à pandemia. Alguns estados, né, do país pensam em voltar, mas os responsáveis por essa tratativa técnica, eles ainda não vislumbram um cenário, conta caminhos para que possamos nós todos a pensar sobre esse assunto emergente. A Dani está entrando, quero agradecer a Lília também, a professora Lília, pela gentileza, pelo apoio, por tudo que ela faz pela educação de Minas e do Brasil. Não é? A Dani está entrando e a gente vai continuar a nossa conversa. Gente, a BNCC nos desafiou, tá? Nesse momento... Diga, Paulo, repete para mim um pouquinho que travou aqui. É mesmo? Uhum. Então, veja bem, nós estamos vivendo aquilo que a BNCC mesmo fala, da cultura digital. A Dani estava falando, gente, antes que o conhecimento da BNCC ele chegou antes. Nós temos que colocar a BNCC em prática primeiro, para depois pensar na teoria, né? No livro eu falo que é o conhecimento a priori para depois ter o posteriori, né, Dani? Exatamente, né, Paulo? E a gente estava falando da importância do aluno produzir, né? Ter um produto em mãos para que aquele cérebro tenha, assim, orgulho do que eu fiz, né? Isso é importante, porque a partir do momento que eu compro uma meta e consigo trabalhar com aquilo, significa que, opa, aquela aula valeu a pena, aquele aprendizagem ele é importante para mim e vou guardar isso na minha memória. Agora, se tem uma aula que para mim não tem muito significado, o cérebro não vai prestar atenção e para que ele vai guardar no HD dele, né? Vai ficar armazenando à toa. Então, é importante nesse momento, né, ter todo esse aparato, viver de uma forma diferente e não ficar lamuriando, né? Ficar, se eu estivesse lá na sala de aula ia ser assim. A sala de aula mudou, já estamos aí há 5 meses trabalhando dessa forma, com muitas polêmicas, né, Paulo? Volta, não volta? Eu li uma reportagem que em Manaus, né, voltou, mas uma escola já foi suspensa porque uma professora apresentou teste positivo para o Covid. Então, muitas polêmicas. Eu vi que em Brasília um juiz também assinou proibindo o retorno das aulas. Então, a gente não sabe como que vai ser esse túnel no final. Enquanto estamos na travessia,
é melhor a gente pegar uma boa lanterna e trabalhar da melhor forma possível, né? Afetando, tocando, né? Fazendo a aula da melhor forma, emocionando, para que esse cérebro possa aprender, né? E isso tudo vai modificar esse cérebro, essa interferência desse ambiente novo, né? Eu vou produzir mais sinapses e o aluno ele tem que estar ativo para esse processo, porque senão ele não consegue realmente reter as informações dele, né? E essas experiências são importantes. Ô Dani, a competência geral 3 da BNCC trabalha uma coisa que chama repertório cultural. É incrível como que o nosso cérebro consegue guardar informações, lembranças, memórias, reminiscências, emoções. Eu queria que você falasse um pouco desse repertório, né? Porque agora a pessoa não pode ir no museu, ela não pode ir ao parque, ela não pode ir numa galeria, não tem show a não ser drive-in. Tomara que chegue aqui um do Projota, principalmente. Como que a pessoa faz para desenvolver o repertório? Ela vai para Netflix, ela usa a internet, como é que é isso? Aí a gente tem que separar literalmente o joio do trigo, né, Paulo? Aquilo que presta daquilo que não Sim. presta. Então a gente já tem algumas visitas a museus via internet, né, que tem aquela forma de filmagem 360, que para alguns cérebros não funcionam, dão inclusive muita dor de cabeça, porque acha que, né, é o virtual, igual aqueles óculos de realidade aumentada. Mas, eu não dou conta disso. Mas tem outras coisas. A gente tem vários documentários muito bons que vão mostrar museus, vão contar a história, né? Vocês da área de história, vocês são muito privilegiados, porque a gente tem muitos filmes bons que narram desde lá dos faraós, lá da Idade Média, nem sei mais para a história, de uma maneira adequada, né? Não tão fantasiosa. Então, recorrer a filmes, recorrer a documentários, criar salas de debates, né? Então, vamos assistir esse trecho, vamos debater esse trecho, né? Vocês aí também da sociologia, que eu estou lembrando de alguns aqui interessantes. Como que o filme Tempos Modernos está tão moderno? Perfeito, 1984. Né? E vamos debater como que era aquela época. Mudou-se o quê? Né? O Charlie Chaplin ficava lá fadigado. E nós, será que não estamos? E aí você vem com Karl Marx, né? Você vem com vários sociólogos aí importantes e debate. Então, acho que é o momento de debate, é o momento de troca. Eu acho que é importante os pais, já que estão em casa, saber o que o filho está estudando. Pode ser que ele possa auxiliar. Eu nem lembro. Aprenda novamente. Porque aí você cria exatamente isso que você está falando, as memórias. E essas memórias efetivas, elas são muito importantes. Eu estava comentando lá das minhas peripécias nas aulas, né? A célula comestível, a tabela periódica comestível. Aí aquele aluno que já está aí com 20, 30 anos, remete e fala, nossa, eu tive uma professora, muitas vezes você nem lembra o nome da professora, mas você lembra do fato, que é o que é importante, que me fez isso, isso e isso, nossa, eu vi isso em tal forma. Então é muito importante criar esses sítios de significância no cérebro com o que nós temos, que é a tecnologia. Né? Que antes era assim, não tenho tempo para passar um filme ou um documentário porque eu tenho que cumprir o conteúdo. Pede para o aluno assistir com a família, né? Um programa pipoca do final de semana. Debatem o que vocês estão observando, né? Porque filmes, mais ou menos, nós também temos muitos. Então, né, pedir essas dicas de valores, de conhecimento, né? Tem se falado muito de um desenho animado lá da década de 80, os Jetsons, né? Nós chegamos na era dos Jetsons. Perfeito. E podemos voltar para os Flintstones. Exato. Vamos fazer um paralelo, né?
Como que é, É, né? Ou então vamos pegar um filme de Volta para o Futuro que falava, né? Volte para todos os anos, menos para 2020, já estavam prevendo. Mas o que que tinha naquele filme da década de 80 que hoje se tornou real, não é mais fictício, né? Vão ver a tecnologia, e se estragar tal coisa, como é que você vai arrumar? Porque a gente tem que lembrar que muito mais importante do que a tecnologia, do que a internet, do que a energia elétrica, somos nós, né, Paulo? Seres humanos sim. que vão educar. Ontem, ontem, conversando na live com a professora Isabela Toledo, nós estamos fazendo uma série, termina amanhã, o povo está pedindo para Ah, isso é continuar. ótimo. É, a professora Isabela Toledo estava. Eu fiz uma. E também com o Gabriel PLC, eu fiz uma provocação que é o seguinte: e se a energia acabar? Exatamente. A nossa matriz, você que é biólogo, né, Dani, também, a nossa matriz energética é só hidro, né? Agora que o eólico está chegando e o solar também, mas de uma maneira tímida. E se todos os celulares desligarem, não é? Exatamente. Vai restar o quê? Vai restar a contação de história, a tradição oral e o que hoje, né, elegantemente as pessoas chamam de storytelling. Ou seja, vamos contar histórias. A BNCC ela faz um convite para a gente conhecer, mas conhecer de maneira crítica. Uhum. Quando o cérebro é desafiado a devolver uma pergunta para o outro num debate, isso cria neuroplasticidade ou eu estou Não, viajando? tá viajando, não. Isso vai criar novas conexões, né? E quando eu estou num debate, o melhor debate é quando eu tenho exatamente pontos de vista diferentes, né? Porque se o ponto de vista for igual, não é debate. É só todo mundo, né, balançando a cabeça e concordando. Então, um bom debate é aquele que eu tenho divergências de ideias. É quando se fazia os júris simulados. Eu lembro quando eu estudei, no século passado, era sobre a Guerra do Paraguai, eu ia defender o Paraguai, inclusive, e a professora de história falou assim, não, você vai ler este livro específico, e quem vai defender o Brasil vai ler esse outro livro. Foi super rico, né? Porque você tinha os pontos de vista diferentes. Então, você proporcionar esses debates de maneira sólida, você gera aprendizagem. E o cérebro, ele gosta, sim, de um conflito, porque ele quer vencer o outro, né? Isso é da natureza humana, a Sim. competição. Mas aí ele vai vencer através de quê? Do intelecto. Aí você aprende E oratória, aqui, retórica. Dani, o Dalton tá por aí? Não, foi embora. Foi embora, né? Ah, tá. O Então, ser humano quer debater. né? E eu falei com ele, não tem contrato de exclusividade, né? Esses dias eu brinquei isso com ele. Mas é importante esse debate, é importante essa conexão, essa outra forma de conectividade. Eu tenho escutado muitos professores assim, eu vou fazer um exercício, o menino vai colar da internet. Ué, que bom que vai colar de algum lugar, você colava da Barça, você colava da Enciclopédia Britânica, quando tinha, senão a gente ia na casa do vizinho pegar emprestado. Então, isso é importante, a gente fazer do limão uma limonada, né? Outro dia eu brinquei numa live, ou então uma torta de limão que ainda é mais saborosa. E o cérebro Uau, foi gosta comigo. disso. Tô devendo. Tô devendo uma feijoada para você também. Eu não esqueci. Então, aprender não é simplesmente memorizar. Não, é dar significado, é entender o que está acontecendo e, principalmente, aplicar aquele meu conhecimento, né? Por isso que, assim, eu gosto muito de uma frase de Samitiba. Ela já é velhinha, essa frase. Ela é de 98, mas ela é atual. Porque ela fala assim, aprender é como comer. Uma boa aula é uma refeição. Quanto mais atraentes estiver os pratos que você, cozinheiro, professor, dispuser sobre a mesa, mais os alunos desejarão saboreá-los.
né? Então, assim, eu vejo muito isso, né? Por que que aquele professor tem uma pitada a mais e aquele outro tem uma pitada a menos? E não tem nada a ver com idade, nada. Isso aí é 100% de certeza. Eu tenho professores que são mais velhos que são encantadores, como um flautista mágico, e tem professores mais novos que a gente fala assim, nossa, isso aí é jurássico, apesar de ser do século atual. Então, é descobrir essas novas formas. Eu percebo que seria dessa maneira. Ô Dani, e quando o debate cria uma tensão tão grande que a comunicação deixa de ser violenta, o cérebro fica agressivo? Fica, aí são os resquícios nossos, né? Dessa agressividade que nós temos, né? Porque a BNCC ela fala de duas coisas aqui. Uma é a comunicação, que é a competência geral 4, e a 7, que é a argumentação. Só que quando a argumentação fica tensa, o cérebro fica, uau, Aí viajando. o que que Olha, voltou acontece é o Dalton, olha seguinte. aí, ó. Ai, voltou? Quer dizer, estava falando mal dele, ele escutou. Aí o que que vai acontecer? Se eu estou dentro de uma comunicação, eu tenho o lado pré-frontal. Eu vou fingir que aqui é meu cérebro, tá? Aqui é dentro o meu sistema Tá. límbico e aqui é o meu frontal, pré-frontal. Então, se eu estou argumentando, a minha área de linguagem está aqui explicando, e o meu emocional está quietinho. No momento do debate que vai gerar tensão e emoção, é como se esse aqui fizesse assim, opa, e engolisse o outro. Que aí vem a competência socioemocional. A importância do respirar, a importância de eu entender o outro, de falar, opa, peraí, isso não é comigo, isso é só um ponto de vista. Nesse júri simulado que eu te contei do século passado, só para dar uma ideia, isso foi em 92, e até hoje eu lembro disso. A menina me chamou de querida, você está totalmente enganada. Ah, Não. ah, o sangue do Vale de Jequitinhonha, como diz minha prima, subiu, que é pior do que as lavadeiras do Vale. Porque ali você desestabiliza o outro que você vai no emocional, né? Para deixar a Leo indo para Salvador, eu faço feijoada, então você vem para BH, eu faço também. O pessoal cobrando, tá vendo? Você fala que tá te devendo a Tá feijoada. vendo? Então, o que que vai Dá seu jeito. acontecer? Dá O meus povo pulos. resolveu cobrar por torta de limão, Tem feijoada, uma que é do pudim, churrasco. agora mesmo do pudim aparece aí também. Então, esse emocional, ele tem tudo a ver com a BNCC, que ela vai trabalhar, inclusive, esse controle inibitório. Tá naquele momento, né, que tá tudo pegando fogo, é o momento do professor falar assim, agora, é igual em júri mesmo, né? Momento de pausa. É todo mundo respirar. Vamos ver o que está acontecendo? Por que você ficou tão incomodado com fulano? Vamos ver qual que é o prisma da situação. E aí ó, o pudim chegou. Te falei que ia chegar o pudim cobrando? Eu quero também agradecer a presença do Bruno, que é comandante da Polícia Ó, Militar, que está com a gente aqui, o Assunção. Ele comanda a polícia, também é professor na Academia de Polícia aqui de Belo Horizonte. É uma ó, que honra bom. tê-lo conosco. Ah, isso é muito bom. Então, o que que vai acontecer, Paulo? O professor, ele sempre teve multitarefas. Só que agora ele tem que aprender que ele é um tutor, que ele é um mentor, né? Continua sendo professor, mas com mais habilidades e com um outro olhar. Não interessa hoje simplesmente eu aprender só a história desvinculada dessa sociologia, da filosofia, da ciência, né? Essa questão mesmo, né? Que estão muita gente, isso está saindo demais, né? A peste negra, a gripe espanhola, o Covid, e ainda tem a questão que parece que é de 100 em 100 anos aparece uma pandemia, né? O que será que está acontecendo? Como é que a ciência vai trabalhar com isso? Aí vem o pessoal da geografia, será que o desmatamento tem a ver com isso? E teve um geógrafo que falou esses dias, se desmatar, o ecossistema de vírus é muito vasto, então as pandemias vão, inclusive, ampliar. Vamos cuidar do planeta, né? Então, você consegue ter uma rede de debates que você vai pegar as 10 competências da BNCC e vai trabalhá-las de uma maneira que você não vai nem perceber, né?
vira um chá gostoso, vira uma boa chave para poder o cérebro entender. É uma geração que produz muito conteúdo, eles escrevem muito. Na década de 90 falava muito, né? Hoje os meninos, a língua é viva, né? Então às vezes tem bastante, o menino não sabe escrever, escreve VC, FLW, CMG, eu não entendo nada. A língua é viva. Que bom que ele está escrevendo. Vamos aproveitar para pegar um texto todo assim cifrado e Isso que você transformar. está falando deles, isso que você está falando deles digitarem é pura cultura digital, né? Ele não escreve como você Sim, escrevia, né? Ele escreve de outra forma. Agora, o professor que ajuda a decifrar essa língua e a fazer com que essa língua ganhe significância e que coloque um para fazer com o outro, a aprendizagem fica colaborativa, significativa e o cérebro trabalha, né, com Stane? certeza. Você pega uma mensagem dessa cifrada, não, eu falo que é um prato cheio para um professor de produção de texto. Você fala com menina, agora você vai entregar essa carta que você fez para sua avó. E você vai pedir para ela É ler. uma carta enigmática. O que ela entendeu? E o que você teve que traduzir? Então, agora, vamos fazer uma carta para sua avó entender o que você está escrevendo? Né? Aí você começa a trabalhar a importância de um verbo, a importância, né, de todas as relações que existem, aquelas orações coordenadas, subordinadas e todas mais. Então, opa, por isso que é importante, então, eu escrever. Porque eu preciso que o outro me entenda. Eu falo muito isso com meus alunos em prova. Eu falo assim, gente, vocês têm que escrever uma prova como se alguém de outra matéria fosse ler aquela prova e ele vai ter que entender. Não é o professor que vai ler. Que muitas vezes, mas eu quis dizer isso. Seu cérebro não veio anexado. Então, vamos trabalhar de uma outra forma. Vamos ser assim, mais resilientes, empáticos, flexíveis, que é o que está precisando. Né? E a gente está com É. tudo isso nas mãos. A gente está com um terreno E, e, a, fértil para isso. e a competência geral 9 ela convida para empatia e cooperação. Imagina. Nossa, tem tudo para dar certo. O que às vezes trava? A burocracia da educação. Isso não está no currículo, isso não está no livro, eu tenho que cumprir o livro, o meu filho, eu paguei R$ 1.000 lá no livro, não sei das quantas, o professor não usou o livro. Vamos modificar tudo, né? Vamos transformar. A gente tem como trabalhar, a gente tem ferramentas para isso. E a grande maioria dos educadores querem isso, né? Arregaçar assim, com a mão na massa. Né? É igual hoje que você colocou a meditação da artesã. Né? Que aí eu li, todo dia eu tenho lido o que você tem postado. O de hoje me chamou mais atenção por conta do avesso. Ah, eu sabia. Né? E eu viajei, né, no túnel do tempo, que quando eu aprendi a bordar, eu fui fazer um bordado para minha bisavó. E ela virou para mim e falou assim, no dia que você aprender a bordar direito, você me dá um presente. A professora, né? Agora você já pode. Agora, então, mas o que ela fez sem saber e sem ter conhecimento da área educacional? Ela desafiou meu cérebro. Né? Ela me pôs um desafio. Né? E aí, quando eu aprendi, agora sim. Então, a partir de agora, você pode até dar para outras pessoas, né? Você pode oferecer. Então, a gente tem essa cultura do aprender. A gente quer aprender. A questão é que a forma que querem nos ensinar, muitas vezes, tá jesuítica demais, né, Paulo? Infelizmente. Ô, Dani, metodologia ativa, ela pede para o cérebro trabalhar O tempo em todo. time, em time. A tecnologia que se fala tanto da metodologia ativa, ontem a nossa conversa foi para outro rumo. Jesus, né, Cristo, ele adotava a metodologia ativa. Sim. Inclusive é bom alertar quem for comprar o livro, você que já comprou, fica sabendo agora. O primeiro capítulo é a metodologia ativa de Jesus.
ele trabalhava em time, ele resolvia problemas, ele Conflitos. incentivava o grupo, conflito o tempo inteiro, não é? Ele fazia aula invertida, aprendi ontem, e até ensino híbrido. Só que híbrido não significa só usar o computador. Híbrido é porque vários cérebros dentro de uma sala, com múltiplas inteligências, a escola já é híbrida. Sim. Ela precisa adotar outro tipo de hibridez. E aí a gente gastaria muito tempo para falar disso, podemos fazer uma sobre isso. Mas assim, a competência 10 fala de responsabilidade e cidadania, o que provoca o cérebro também, porque o cérebro deve ter um conflito aí, que antes era aquele anjinho e aquele capetinho que ficava, pode, não pode, É. né? Faz, não E faz. hoje é esse conflito do posso, devo, quero, não é bom, é a questão ética, não é? E isso coloca o cérebro meio doidão também, né? É que ele fica em conflito, ele não sabe o que, que ele faz. Aí, voltando lá, quando eu estava te contando que eu estava na escola lá em Nárnia, né? Sim, Existe uma máxima, né? Dever dado, dever feito, né? Trabalho dado, trabalho cumprido. E aí, quando o aluno às vezes muda, né, e começa a apresentar, que é exatamente a competência 10 aí da responsabilidade, não é possível que eu sei o que está fazendo. Você não fazia nada no presencial. De novo, como rasgar a VNCC em 5 segundos. Né? pois é. Então, a gente tem É o que. benefício, é o benefício da dúvida, né? Eu lembro que nós fizemos um seminário que teve lá um palestrante da Escola das Famílias, né, Dani? Ele falou da presunção de inocência. As pessoas já culpam sem saber se cometeu ou não o crime, né? E assim, às vezes aquele criança, aquele adolescente, aquele ser humano, ele está querendo mudar, ele está querendo mostrar serviço. Né? Em casa as coisas acabam sendo talvez mais controladas, que algumas mães começam a cuidar mais, né? Observar se o menino está fazendo dever, né? Eu falo que eu tenho alunos que são os mesmos no virtual e no presencial. Eu tenho alunos que me surpreenderam demais no virtual positivamente. E tem uns que já eram tão tímidos que conseguiram ficar ainda mais tímidos. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acolher, eu tenho que saber como que esse cérebro está. Que aí eu entro com a questão da empatia, da BNCC, competência socioemocional, a questão do digital. Às vezes ele tem problema. A gente achava que esses meninos todos sabiam mexer, né, no computador. Não sabem. Né? Eles sabem redes sociais, Instagram, alguma coisa ou outra. Mas anexar um arquivo, produzir mapas mentais, que agora também está cheio de sites que ajudam a fazer. Virou febre. Virou febre, né? Coisa que de 1900 e lá vai bolinha, mudou o nome, muda É, tudo. Mas é bom, porque o menino ali, um bom mapa conceitual ou mental, o menino aprende, né? E ele pode até, eu lembro disso. Então é um momento de como a gente estava falando lá atrás, de pegar esse barco e saber amassá-lo, transformá-lo numa belíssima cerâmica, como a gente tem aí várias cerâmicas maravilhosas. Então, simplesmente virar uma argilazinha, só de fazer uma bolinha e deixar do lado. Cabe sim a nós, educadores, saber o que nós queremos para esses nossos futuros profissionais, humanos, cidadãos. Né? Isso é muito importante a gente saber. Ô Dani, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Dizer que Eu tenho duas frases. foi top mesmo. Foi a queda, né? O Mas faz Atlético fez parte. gol. Acho que Foi quando por acontece isso. algum milagre, a luz acaba. Parece que O Atlético virou, fez viu? gol. Aqui deu uma gritaria, soltaram fogos. Eu falei, por isso que a internet caiu. Mas eu hoje Eu, como toda pessoa que gosta da BNCC, eu sou cruzeirense. Mas, assim, parece que aconteceu alguma coisa extraordinária. O Atlético deve ter feito gol. Pois De vez em é. quando acontece. Não vamos ir. É igual o Não, Dalton, torce pro Grêmio. não, ele torce pro Inter. Ele torce pro Inter. Grêmio só. Mas a gente deixa o futebol do lado.
por causa exatamente de hoje, né, que você trouxe de manhã cedo a questão do artesão, eu lembrei de uma frase do Augusto Cury: educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de ideias. Aí, ó, Que bacana. galão 3, até explicado. Socorro. E aí eu falei assim, cabe uma frase do meu primeiro TCC, que eu também lembrei dela, e reli esse TCC, que já tem muitos anos, mas infelizmente ele está atual. Eu queria que já tivesse ultrapassado, viu, Paulo? Educar é ir além, é apostar, é acolher, é acreditar que seus alunos são capazes de buscar e construir seus próprios conhecimentos. Então, muito obrigada. Estou muito alegre. Hoje fechou o ciclo. Viva! Está tudo prontinho. Dia 25 eu começo a entregar. Viva! BNPC no chão da sala de aula. São 3 livros apresentação da professora doutora Lucília. Que legal! Policete, que vai fazer a apresentação. Excelente! Porque as escolas podem aprender com a apresentação do professor doutor Manuel Alves. Olha! E metodologias ativas com a apresentação do melhor coordenador, orientador dessa cidade, Valmir Xavier. Oh, que maravilha! Então, 3 pérolas com 3 presentes maravilhosos também. Parabéns! E muitas das nossas conversas estão aqui. Com certeza. E até dia 23, 2 dias antes da entrega, R$ 99,90. Depois vai para 120. Pois é, então aproveitem a oportunidade. São realmente presentes o que o Paulo escreveu. No canal dele tem várias dicas interessantíssimas, inclusive. E que é o mais importante, foi escrito por quem conhece o chão da fábrica. E não quem está atrás do gabinete, né? Graças a Deus. Aí, se alguém quiser, gente, é www.conhecimentolivraria.com.br. Dani, brigadaço. Eu que agradeço. Saudades também, viu, Fê? Eu lembro muito de você nas minhas aí, ó. Um abraço. Vou ver o final do jogo. Ou já acabou, nem sei. Vai lá, Dani, sopra um pouquinho. Um abraço. Obrigada mais uma vez, Tchau. Paulo. Namastê. Deus abençoe. Namastê. Gratidão e alegria. Sempre.